Bem, meus queridos alunos, voltamos ao nosso trabalho, com a graça de Deus, né? E estamos tratando nesta última aula, né, a respeito da inovação, que havia dito em aulas passadas que um dia chegaríamos aqui para falar com mais propriedade, né, esta parte. E Deus nos permitiu, portanto, que viéssemos abordar este assunto da inovação, que tem uma série de características, portanto vamos devagar, né? Será o nosso último assunto, essa é a última aula, porque, recordando, né, a prova começa dia 1º, né, de julho, e o espaço dela vai até ali mais uns dias. Depois teremos de 9 a 11, se não me engano, os exames. Vocês devem verificar isso aí com muita propriedade, né? Vendo isto aí. Então vamos recordando aqui o que falamos em aulas passadas sobre inovação, e falamos então a respeito das notícias históricas, né? Fizemos a leitura, comentamos, né? Depois vamos abordar o caráter da inovação no direito moderno, né? E as suas colocações. Trabalhamos depois até ao conceito de inovação, né? E falamos na aula passada a respeito dos aspectos controversos, né? Há autores que têm uma interpretação, outros uma outra interpretação, e de tal maneira que pudemos visualizar aí até a página 324, 25, eu vou recordar então a partir dali do nosso livro, né? E rapidamente dissemos que a inovação é simultaneamente, lá está na página 324, comentamos, né? Ela é simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, uma causa extintiva e também a geradora de obrigações. Duplo é realmente o conteúdo essencial desse instituto. Primeiro é o instintivo, atinente à antiga obrigação, e o outro gerador concernente à nova. Nós vamos ver na frente, por exemplo, alguém que tem um aluguel atrasado e o credor faz uma nova liame com o credor, fazendo uma inovação. Ele pode modificar, né, e fazer uma nova obrigação em que ele passa a ser devedor do credor sob a forma de mútuo, por exemplo, ou com referência aos seus aluguéis atrasados. Isto é uma inovação. Veremos daqui a pouco esses exemplos, né? Tudo aí. E fomos andando aí nossas páginas e chegamos à página 325, né? Para que vocês possam acompanhar aí, né, devagar também a leitura, né? Não é um assunto difícil. E recordo então, falando nos requisitos essenciais, que os civilistas examinaram esse instituto, tá? E eles elencaram 5 requisitos. O primeiro requisito é a existência de uma obrigação anterior, né, que já havia, portanto, que se extingue com a constituição de uma nova, né? Falamos nisso aí em aulas passadas também, né? E fomos adiante e falamos então a respeito de que na página 326 que é muito controvertido o problema de se saber se a obrigação natural é suscetível de inovação, lembram? E aí, na aula passada, eu tive a preocupação, né? Matéria que já estudamos com vocês, o problema da obrigação. A obrigação pode ser moral, pode ser uma obrigação natural,
e é obrigação naturalmente jurídica, né? E dissemos, fomos pegar o nosso volume lá atrás, né, na página 70, se não me engano, e lemos e fizemos as diferenças, né? A obrigação moral e a obrigação natural, né? E de tal arte que paramos mais na natural, porque aquela obrigação caracterizada por uma dívida de jogo, por exemplo, em que se o devedor do jogo pagar sem saber que não precisaria pagar ao credor, o credor pode, desde que ele pode até depois ir lá atrás do credor, o credor fala, eu não vou devolver para você, eu ganhei, né? Então o credor poderá reter o pagamento, aquela solution, né? Direito de reter. Como está, por outro lado, se o devedor não pagar, né, o credor não terá o direito de ação. Ele tem um crédito, ele ganhou no jogo, mas ele não pode entrar na justiça porque não terá amparo no ordenamento jurídico nosso, né, que não permite isso aí. E depois veremos que há autores até que aceitam isso no decorrer da Torá, iremos ver isso aqui, né? Mas, primeiramente, falamos em aulas passadas, né? O problema da obrigação natural. Falamos da obrigação moral também. Ela pode ser moral, como pode ser natural, né? E a obrigação civil, que já estudamos. Só para recordar com vocês, então, né, que a gente vai agora começar lá nesse ponto, que é um assunto interessante de novo, mas a gente lê rapidamente, né? Então, na página 326 está lá. Bastante controvertido é o problema de se saber se a obrigação natural é suscetível de inovação. Quer dizer, ela pode ter a característica de ser inovada. Os juristas franceses, como Lacambert, né, Baudry, Lacandière, Barthes, Desmoulins e Planel, admitem que tal obrigação pode ser objeto de inovação. Por isso que eu falei agora há pouco, que inicialmente falamos de uma maneira assim que não pode mesmo, mas agora começa o aspecto controverso, né? Que significa que há autores que admitem e outros que não. Então eu continuo. Entre nós, assim pensam, dentre outros, o Serpa Lopes, que admite a inovação da obrigação natural. Ele admite, desde que ela não seja oriunda de uma causa ilícita, e quer dizer, ilegal. Falamos disso em aulas passadas, né? O Silvio Rodrigues, para quem a obrigação natural é mais do que um simples dever moral, que a pessoa moralmente deveria pagar, né? Pois a própria lei tem como válido o seu pagamento, tanto que não admite a sua repetição. Está lá no artigo 882, né, do nosso Código Civil. Ponto e vírgula. Sendo assim, as partes podem inová-la. Ele admite que pode. E a nova obrigação, né, que é criada pela anterior, né, e extingue a anterior, é jurídica e exigível. Ele acha que é jurídica. Existe esse amparo, né? O José Soriano de Souza Neto, que entende que ela entende admissível devido à possibilidade da prescrição renunciada, né? Isso está no artigo 191 do Código Civil. Podendo-se ter, segundo ele, na inovação, uma nova dívida prescrita, né? Uma renúncia tácita à prescrição consumada. Tá, a palavra tácita já falamos várias vezes para vocês, que tácito é aquele exemplo clássico, né, do artigo 111 do Código Civil, que fala lá a respeito de quando você chega num restaurante, né, e aí você deixa o seu carro lá, o packet, aquele cidadão que vai guardar o seu carro, você não diz nada, mas deixa o carro até ligado ali, com a chave desligado com a chave, e há um acordo tácito, porque
a atitude dele de pegar o seu carro e levar para guardá-lo, significa que ele acordou, ele aceita, quer dizer, a sua conduta denota que ele aceitou aquele acordo que você passou a ter com ele. Esse é o tácito, né? Então tá lá. Então a autora diz que ela está afiliada a essa corrente que acabamos de falar, né? E termina aqui, eu repito de novo, né? Uma dívida prescrita, uma renúncia tácita à prescrição consumada, vírgula, aos quais nos filiamos. Quer dizer, ela adota essa posição, nossa autora, né? E na página 327, onde eu continuo a leitura, diz lá o seguinte: dentre os nossos civilistas, contestam, quer dizer, ele não aceita essa possibilidade, né? É a referida possibilidade. O Washington de Barros Monteiro, porque, diz o Washington entende, porque as obrigações naturais são insuscetíveis de pagamento compulsório. Não é obrigatoriedade de se pagá-la, né? Vimos já em aulas passadas nesse sentido, por causa do problema da ação, né? Ponto e vírgula. O Clóvis Bevilacqua, para quem tais obrigações não constituem deveres jurídicos, ele diz, eu não aceito isso aí, né? Mas morais, ele aceita que seja moral, a pessoa deve, ela perdeu no lobo, vamos dizer assim, mas deve pagar, né? Mas não há, ele não diz que seja um dever moral, jurídico, desculpe, né? De maneira que, a seu ver, os interessados poderão obrigar-se civilmente, se quiserem. Porém, a operação é a criação de um vínculo jurídico e não novação. Ele admite que pode haver um vínculo, mas não com a característica de novação, né? E Carvalho de Mendonça, que também entende que essas obrigações não podem ser objetos de inovação. Continua agora a nossa leitura. Quanto à obrigação condicional, é aquela que depende de eventos futuros, né, de condições, verifica-se a possibilidade de ser novada. É possível. A nova relação obrigacional que substituirá a antiga poderá ser simples ou condicional, hipótese em que a validade da novação dependerá do implemento, quer dizer, do acontecimento, né? Do momento em que se dá o acontecimento futuro, da condição suspensiva ou executiva. Já falamos isso em aulas passadas também, né? E agora vem o terceiro requisito aqui, que é a criação de uma obrigação nova, né? A inovação, ela inova, ela cria uma obrigação nova. Então diz assim, criação de uma obrigação nova em substituição à obrigação anterior, que se extinguiu. Aí, continua. Importantíssimo, olha aí, ele coloca a palavra no superlativo, né? Importantíssimo é esse requisito, uma vez que o que dá origem à extinção da antiga a antiga obrigação é a criação de uma nova relação obrigacional que, vírgula, substancialmente ela é diversa daquela, da anterior. Vem substituí-la. Então, a nova, que é criada pela extinção do anterior, ela vem substituir a anterior. É isso aí que está o texto, né? Ponto. Sem essa nova obrigação, não há que se falar em inovação. Ponto e vírgula. Pode haver uma mera remissão, quer dizer, uma lembrança aí, né? Ou seja, uma liberação graciosa do débito por parte do devedor. Então, haveria uma remissão, perdão, né? Perdão. Parágrafo agora. Como os problemas que decorrem do exame da novação precedente, quer dizer,
daquela anterior, podem surgir, no que se refere a essa nova, né, podem se assentar os seguintes colorários, quer dizer, aspectos, né? Primeiro aspecto: se nula a nova obrigação, se ela for objeto de nulidade, né, o novo vínculo obrigacional será ineficaz em virtude, o novo vínculo obrigacional, né, se nula a nova obrigação, não haverá novação. Agora, o outro aspecto, B. Se o débito que se pretende novar for nulo, o novo vínculo obrigacional será ineficaz em virtude da lei, por lhe faltar a causa debente, quer dizer, a causa da dívida. C, o terceiro aspecto aqui. Se a antiga dívida for válida e a nova for anulada, esta última, quer dizer, a nova, né, lhe dará lugar à reviviscência da antiga obrigação. Quer dizer, se a nova for anulada, a reviviscência, quer dizer, passa a reviver a antiga, né? Valer, é isso aí. E o outro aspecto, se o débito anterior, que era objeto da dívida anterior, né, for puro e simples, e o novo for condicional, depender de condições para o futuro, é claro, né, seu implemento, a extinção do antigo não se dará antes da realização do evento condicional. Quer dizer o seguinte: se o novo tipo for uma nova relação de caráter obrigacional, a antiga continua, porque ela está subordinada agora à segunda, e a segunda vai depender do seu implemento, né? Implemento aí. Então, enquanto isso, ela continuará valendo, né? Repito, se o débito anterior for puro e simples e o novo condicional, a extinção do antigo não se dará. Até quando? Antes da realização do evento condicional, né? O evento condicional depende aí do seu implemento futuro, né? Não é difícil aí o entendimento, né? O terceiro aspecto agora, o terceiro requisito, né, essencial, diz assim: elemento novo, o A liquid 9, né, pois, como assevera Silvio Rodrigues, a inserção, quer dizer, a colocação, né, de um elemento novo na segunda obrigação é que a tornará diferente da anterior. Porque ele quer dizer o seguinte: fazemos um novo acordo e aparecerá um elemento novo que diferencia da anterior. Continuo. Tal inovação pode recair sobre o objeto ou sobre o sujeito ativo ou passivo da relação obrigacional. Então, essa inovação pode cair sobre o sujeito passivo e ativo, né? Ou sobre o objeto, né? Então, ponto final, continuamos. Sem esse pressuposto, não se terá inovação. E dele é que nasceu a denominação da inovação. Por isso que se chama inovação, né? Aí, ponto final, continuamos. Está fácil aí, né? Diz o julgado da Revista dos Tribunais, 302.168, o seguinte, aspas, não há que se falar em inovação quando a dívida continua a mesma, se há mesmo, e quando nenhuma modificação se verificou nas pessoas, quer dizer, o aspecto subjetivo, né, dos contratantes. Se faltar esse elemento novo, ter-se-á confirmação
ou o reforço da obrigação anterior. Se faltar, então, esse a liquid 9, na verdade não haverá nova obrigação, não haverá inovação, né? Bom, é preciso que haja diversidade substancial entre a nova e a antiga, ou seja, algo diferente, né? E vamos em frente então com a nossa leitura aqui, né? Como diz Serpa Lopes, DePage, né? DePage, vamos falar, demonstra a influência do a liquid novo, quer dizer, o elemento novo, nas novações tácitas. Novações tácitas é aquela em que a nova, ela depende da conduta que denota o aceite da nova relação por ambas as partes, né? Em que constitui um meio de prova. Esse é um meio de prova, pois vem a ser a exteriorização do ânimos novandi. O ânimo novandi quer dizer, está em latim, quer dizer o ânimo de inovar, né? E ele pode, esse ânimo, quer dizer, essa maneira de aceitar, pode ser através de atos inequívocos, não precisa ser de palavra, né? Aí, Soriano Neto também se refere à absorção desse elemento novo pelo ânimos novante, quer dizer, um novo ânimo da pessoa, né? Que inova, mas ela em face do que do elemento novo. Já o Washington de Barros Monteiro absorve-o no requisito da criação da nova relação obrigacional. Agora o quarto aspecto aqui, requisito, é a intenção de inovar. Intenção, né? Intenção quer dizer, ela deseja, né? Que constitui o elemento psíquico da inovação, né? A intenção é o desejo, né? Vem do seu interior. Em outras palavras, vem da sua vontade, né? Da sua vontade. Para que esse instituto jurídico, quer dizer, a inovação, se configure, será necessário que as partes interessadas no negócio queiram que a criação da nova obrigação seja a causa extintiva do antigo liame obrigacional. Quer dizer o seguinte, a extinção da relação anterior, ela é que causa, né, a novação, o que causa a nova relação, né? Então, a extinção é a sua causa de criação. É isso aí que está falando para nós. Ponto. Tamanha a necessidade da presença desse requisito psicológico, né, de vontade, que o nosso código diz lá no artigo 361. Prescreve que, não havendo ânimo de inovar, expresso por escrito, né, ou tácito, e tácito mais inequívoco, quer dizer, por conduta, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. É fácil de entender, né, por tudo que nós estamos falando. O ânimos novante, né, não se presume, quer dizer, não se supõe. Ele deverá ser tácito, pela conduta simplesmente, denotadora de que ele aceita, embora não tenha falado expressamente, ou expressamente declarado pelas partes, ou resultar de modo inequívoco da natureza das obrigações inconciliáveis entre si. Deu para entender, eu acho aí, né? O problema do tácito e do expresso, que é matéria que já falamos muitas vezes com os senhores, né? E continuo, portanto, na último parágrafo da página 328. Diz assim: contudo, né? Quer dizer, entretanto, será desnecessária, como ensina Washington, a exteriorização da intenção de inovar por meio de palavras sacramentais. Quer dizer o seguinte, aqui a palavra sacramental quer dizer, é o aspecto solene, não há solenidade, né?
palavras sacramentais, quando os aspectos são solenes, né? Então há uma série de palavras que são colocadas. Por exemplo, quando você faz assim, vai a uma repartição pública, né? E você trabalhou lá muitos anos e precisa se aposentar, e você necessita de um documento, uma prova naquele sentido, né? E então há aquela declaração sacramental, né, que envolve a data, aquela coisa toda, né, e que são termos normais dessas declarações, chamadas sacramentais, né, e de tal maneira que, nesse caso aqui, não há necessidade disso aí, né, não há necessidade disso aí, né. E repito, então, por meio de palavras sacramentais ou fórmulas pré-determinadas, apenas só se requer que tal ânimo resulte de maneira clara, sem que haja possibilidade de impugnação. Quer dizer, se ela for uma declaração assim, que é obscura, né, duvidosa, aí poderá haver impugnação. Então, o que ele está dizendo é que não há necessidade de ser sacramentado e que tem que ser de forma clara, inequívoca, para não haver uma impugnação, né? Uma segunda, né? Ou dar margem a outra interpretação. Se a intenção de inovar não se revelar claramente, dever-se-á entender que as partes quiseram tão somente confirmar o negócio feito anteriormente. Então, não houve inovação. Apenas confirmaram o negócio anterior ali, né? O negócio anterior ali. Muito bem. E agora já estamos na página 329, né? Em que diz lá o seguinte, continua a leitura. A doutrina, que é aquilo que escrevem as pessoas estudiosas, né? Do direito civil, direito penal, etc. Aqui são chamados de civilistas, né? Então, diz assim, a doutrina não nos fornece nenhum critério seguro que possibilite a identificação desse ânimos novante, de forma que a intenção de inovar terá de ser investigada em cada caso, atendo-se às suas peculiaridades, porque de acordo com o acordo há alguns aspectos peculiares, né? Então, isso aí tem que ser observado. Todavia, quer dizer, entretanto, de um modo geral, haverá alguma possibilidade de se afirmar que quando o ânimo de inovar não estiver expresso, não estiver bem claro, escrito, né, ele estará presente sempre que houver incompatibilidade entre a antiga e a nova obrigação. Quer dizer, se entre a extinção da obrigação anterior e a criação da nova, não houver incompatibilidade, não houver, portanto, entre elas, assim, digamos, coisas gritantes, diferentes, né, que são chamadas as incompatibilidades, né. Então, é dessa forma que se interpretará, né. E aí continua. Assim, não se terá a intenção de inovar. Agora ele vai dizer assim, quando é que você analisando esse caso, né, você verá que não houve intenção de inovar. Quando? Primeiro, se adicionarem à obrigação novas garantias, né? Como, por exemplo, a pactuação de uma garantia hipotecária que não atinge de modo algum a essência da obrigação. A letra B, quando se abate o preço. Então, não houve inovação. A letra C, se concedem maiores facilidades de pagamento ou parcelamento da dívida. A outra, quando se dilata, né, ou prorroga o prazo de vencimento. A letra A, ou se amortiza o quanto debeato, quer dizer, a dívida. A letra F, se anue, quer dizer, se concorda, a modificação da taxa de juros.
A letra G, se transforma a forma do ato, convertendo em escritura pública o que se havia firmado por instrumento particular. A letra E, a letra H, aliás, né? Se tiver mera tolerância do credor. A letra E, se houver simples emissão ou renovação de cambial sem uma declaração de vontade, expressa ou tácita. A letra F, a letra J, aliás, mera alteração de uma garantia. A letra K, a emissão de cheque sem fundo para pagamento da duplicata. Muito bem. Agora chegamos ao final desta página e que diz assim, vamos continuar, né? Há, com H, né, necessidade de se provar adequadamente o ânimos louvando. Agora, falamos várias vezes do ânimos louvando, quando ele ocorre e tal, ele é conciliável ou não, né? O problema das fórmulas, a fórmula sacramental que é desnecessária, né? E agora vamos abordar um aspecto que é o aspecto de prova, né? Com referência ao ânimos de se provar, né? Então, repito. A necessidade de se provar adequadamente, corretamente, né? O ânimos novandi, sob pena de ser repelida a alegação da novação. Muito bem. Ponto. É o que está estabelecido na RT, a Revista dos Tribunais, né? 306, 156, que diz lá o seguinte: quem alega novação terá que prová-la. Quando qualquer dúvida puder ocorrer, a segunda obrigação subsiste juntamente com a primeira, né? E vem o aspecto quinto agora. A capacidade e legitimação das partes interessadas, né? Quando fala em capacidade, a gente lembra sempre da história da pessoa que é maior, a pessoa que é menor, né? E que caracteriza o aspecto de ser legítimo ou não, né? Então, vamos lá. A capacidade e legitimação das partes interessadas, né? Pois a novação reclama a criação de um novo liame, mas ela pressupõe, quer dizer, supõe, né, a emissão de vontade sem a qual não se terá nenhum negócio jurídico com força de inovar. Sempre observem vocês que toda a relação sempre está baseada naquele aspecto fundamental, que é a vontade das partes, né? Falamos isso lá na introdução ao estudo do direito. A vontade ela tem que ser clara quando ela é expressa, né? E pode também ser tácita, né? Através de uma conduta que seja compatível, né? Muito bem. Ponto. Deveras, quer dizer, realmente, a novação, por produzir concomitantemente, quer dizer, ao mesmo tempo, né, a criação de uma nova obrigação com a extinção da antiga, quer dizer, ao mesmo tempo que você, repetimos, né, você extingue a antiga, você cria a nova. Isso é inovação. Requer para a sua pactuação a capacidade das partes que a realizam. É fácil, né? Então diz aqui, os incapazes não poderão assumir um novo vínculo obrigacional a não ser por meio de seus representantes legais, né? O procurador, por sua vez, só poderá aceitar ou pleitear novação se estiver legitimado para tanto. Então, o procurador é o mandatário, né? Tem o mandante, que ele passa uma procuração sempre com poderes, né? E o que está aqui escrito: para tanto, por mandato expresso do credor. Então, se o credor não está presente, ele passou uma procuração e o mandatário é o seu procurador, né? Muito bem,
ponto e vírgula. Se tal não ocorrer, a nova obrigação assumida pelo devedor não terá eficácia de pagamento, já que não poderá extinguir a antiga dívida, não havendo, portanto, a novação. A capacidade que se reclama não é apenas a de contratar, mas também a de transigir. Transigir quer dizer negociar, né? Negociar. Pois o credor o credor que nova sua obrigação está concordando com o seu perecimento. O credor, diante do devedor, ele aceitando, né? Ele, ao extinguir, ele está concordando com a nova criação, né, que é a inovação, ele está concordando com o perecimento da antiga relação, né? Falamos desde o começo. A extinção da antiga, ao mesmo tempo, repito, ela dá origem à criação de uma nova relação. Isto é, novação. E agora chegamos a um pouco mais à frente, né? E o aspecto não é difícil, tem até a leitura do código, e a gente vai agora refletir sobre as espécies, né? Espécies. E continuamos. Duas são as espécies de inovação. A chamada inovação objetiva ou real e a subjetiva ou pessoal, né? Isto porque, como pontifica José Soriano de Souza Neto, a novação é, entre aspas, a extinção de uma obrigação porque outra a substitui, devendo-se distinguir a posterior da anterior, pela mudança de pessoas, o devedor ou credor, ou da substância dela. Isto é, do seu conteúdo, isto é, da sua causa debente. É o aspecto objetivo e a sua causa debente, quer dizer, o problema da dívida, né? E o aspecto subjetivo significa as pessoas, né? Que nela constam, né? O credor e o devedor, né? Nós vamos ver daqui a pouco o problema de delegado, delegante, delegatário, né? Quando estaremos culminando esse assunto, não totalmente, que ele é longo ainda, mas vamos lá. Aí passo agora a leitura do código que a autora transcreveu para todos nós, né? E diz assim: o Código Civil Pátrio contempla essas hipóteses no seu artigo 360, segundo o qual dá-se a novação. 2 pontos. Inciso 1º. Quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. É o que estamos falando até agora. Inciso 2. Quando o novo devedor sucede ao antigo, ficando quer dizer, o antigo, quite com o credor. O devedor sai e aparece um novo devedor. Ele delega. Ele é o delegante aqui, chamado delegante, que nós vamos ver já já. E o inciso 3º, né? Quando, em virtude da obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com esse. Então agora vamos continuar para explicar essa história toda, né? Então tá lá. Portanto, ter-se-á o quê? Primeiro, a novação objetiva ou real quando houver alteração no objeto da relação. Isso é a novação real. Ou, por outras palavras, quando houver mutação do objeto devido entre as partes. Mudou o objeto. Nós vamos falar já o caso, daqui a pouco falaremos o caso do aluguel, ele vai dar vários exemplos. O cara deve aluguel e depois ele transforma os aluguéis atrasados num mútuo com o credor. Ele passa a dever
valores ao credor, mas através do mútuo, né? Já falaremos desses exemplos. Então, essa espécie de inovação está regulada no artigo 360, inciso 1º, né? Essa inovação pode existir quando se der, essa espécie de inovação está regulada, já repeti, né? Falei já. Agora continuo. Essa inovação pode existir quando se der modificação na natureza da prestação. Desculpe. Como, por exemplo, quando o credor de uma obrigação de dar concorda em receber do devedor a prestação de fazer, e vice-versa. Então, o credor era credor de algo que o devedor deveria lhe dar, mas ficaria como fazer. Então existe um quadro aqui bem bacana até, né? Por exemplo, o A, ele deve 100 mil reais para o B, né? O B tinha a obrigação de lhe dar esse valor, mas o A propõe, né, para inovar, ele altera para a construção de ponte a dívida que tinha com o B. Então, bom, não posso pagar em dinheiro, mas olha, vamos fazer uma inovação aqui dessa relação e eu devo 100 mil para você, mas vou construir uma ponte nesse valor. É o objeto real aí, né? Continuo. Também pode haver essa inovação quando se muda a causa debente. Exemplificativamente, 2 pontos. Quando o indivíduo deve a outro certa soma de dinheiro e no respectivo vencimento, quando vence, né, convencionam, que faz um acordo, as partes que a importância devida se converta em uma renda vitalícia. Ponto. Os irmãos Mazot, né, nos apresentam um exemplo bem característico desse tipo de inovação em que a causa da obrigação se modifica, como ocorre quando o devedor de aluguel se compõe, ele faz acordo com o credor para declarar-se vinculado por um contrato de mútuo. Falei desde o começo para vocês, está aí o exemplo. Esse novo negócio equivale a 2 operações, né? 2. A referente ao pagamento pactuado pelo locatário ao locador. Nesse caso, o locador é o credor, o locatário é o inquilino e o devedor, extinguindo-se o débito originário e constante do empréstimo de igual quantia do segundo ao primeiro. Muito bem. Vamos em frente. Como está lá, né, o quadrinho, lá o A deve para o B, 50 mil, está lá o quadro para. Então o A deve 50 mil de aluguel para o B. Pois ele propõe, ele deve a B 50 mil a título de empréstimo, né? Continua. Como a inovação extinguiu a dívida antiga, o credor não mais poderá despejar o seu inquilino, que é o devedor, né? O credor é o locador, né? Por falta de pagamento, nem exigir o pagamento dos aluguéis, porque mudou, né? Aí passou a ter uma característica de empréstimo. O segundo aspecto, a inovação subjetiva ou pessoal, né? Que por sua vez subdivide-se em inovação subjetiva passiva e a subjetiva ativa. Aí dá fácil, nós já até estudamos essas coisas no passado, não com esse nome. A subjetiva, né, no caso do subjetiva ativa, é o credor, ou vários credores, né, co-credores. E a passiva são os devedores, co-devedores. Falamos tanto em nossas aulas, não? Muito bem. O elemento
Novo diz respeito aos sujeitos da obrigação agora, alterando ora o sujeito passivo, ora o ativo, né? Então vamos lá. A novação subjetiva ocorre, né, assim configurar-se-á a novação subjetiva passiva quando a pessoa do devedor se altera, ou seja, quando houver intervenção do novo devedor. Então esse devedor sai da relação e entra um outro devedor, né? Essa mudança do devedor pode dar-se de dois modos: pela delegação ou pela expromissão, com X e dois S aí no final, né? Pela delegação, a substituição do devedor será feita com o consentimento do devedor originário. Então, o devedor primitivo, originário, ele sai da relação e entra o segundo devedor. Mas o devedor originário consente que seja substituído pelo devedor secundário, diríamos assim, né? Pois é ele quem indicará uma terceira pessoa, né, para resgatar o seu débito, com o que concorda o credor. O credor tem que concordar. Então o devedor sai e entra um outro devedor. Mas o credor tem que concordar, claro, né? Esse tipo de inovação é previsto no Código Civil, artigo 360, inciso 2, né? E vamos lá. Cabe aqui uma ressalva. Vamos prestar bem atenção agora, que não é difícil. Vai aparecer a palavra delegante, delegado, delegatário, né? Então vamos lá. Cabe aqui uma ressalva. Não há que se confundir essa delegação com o instituto, outro instituto, né, que sob a mesma denominação, que tem o mesmo nome, se encontra regulado em certas legislações, certas leis, como forma de sucessão regular singular no débito. Aí é diferente, né? Ele quer dizer isso. Nesta última, quer dizer, sucessão singular no débito, ensina-nos Orlando Gomes, a obrigação não se extingue para dar lugar a outra, com o mesmo credor e o mesmo objeto, mantendo sua individualidade, não obstante a mudança do devedor. Outrora, quer dizer, em outros tempos, né, só era admitida a delegação com novação. Antigamente, só com novação, né? Atualmente, hoje em dia, né, claro, se reconhece a delegação como um instituto autônomo, coexistindo, quer dizer, ele existe também junto. Na lei, delegação sem e com efeito renovatório. Então, hoje existe uma delegação com efeito renovatório e sem efeito de inovação. É isso que está escrito aí, né? Em efeito de inovação. Então, continua aqui. Denomina-se perfeita a delegação com efeito novatório e imperfeita a que se cumpre sem a extinção da obrigação do delegante, que é o devedor, né? A fim de elucidar a questão, convém mencionar que no direito francês esses dois institutos são tratados com a mesma rubrica de inovação. Lá na França é assim, agora aqui é diferente, né? Há diferenças aqui, não é? Quando um terceiro, entre parênteses, chamado delegado, consentir em se tornar o devedor. Então, esse terceiro é chamado delegado, ele é que entra no lugar do devedor, perante o delegatário, perante o credor. Então, entra um novo devedor, né? E em lugar do devedor, que agora é chamado delegado, né? E tem que ter o consentimento do credor, que é chamado delegatário, que o aceitará, constituindo-se assim uma nova obrigação entre ambos e extinguindo-se a obrigação existente,
entre o delegante, que era o antigo devedor, e o delegatário, o delegatário, né? Devedor e credor. E entre o delegante, devedor, né? Do delegatário, e o credor do delegado. E credor do delegado. Né? Isto ocorrerá no caso de o delegante ser devedor do delegatário e credor do delegado. Quer dizer, esse que era o antigo devedor, ele passou para o outro, que é o chamado delegado, mas ele é credor, ele tem crédito a cobrar do novo devedor, que é o chamado delegado, entendeu? O credor do delegado. Aí dá para prestar bem atenção. Né? Tendo combinado extinguir essas duas dívidas e substituí-las por uma nova, entre o delegatário e o delegado. Mas essas duas condições raramente se encontram unidas. Não se caracteriza a novação, mas apenas uma delegação. Se o destinatário se limitar a aceitar a obrigação do delegado, né, sem renunciar aos seus direitos contra o delegante. O delegante é que passou para o terceiro, que é o chamado delegado, né? Mas o credor ainda tem sobre o primitivo devedor, que é o delegante, né? Ele tem garantias aí. Então o delegatário, que é o credor, passará a ter dois devedores, né? O primeiro que ele devia, que saiu da jogada, passou para o outro devedor, que é chamado delegado, né? E ele também continua, o delegante que passou para o delegado, né? Que é o novo devedor, mas o credor tem dois devedores, que é o antigo devedor, que é o delegante, e o novo devedor, que é o delegado. Prestar bem atenção, né? O delegatário passará a ter dois devedores em lugar de um. Trata-se de uma delegação chamada imperfeita, pois a perfeita é que contém efeitos novatórios. A novação é uma delegação perfeita, que, segundo Giorgio, é um encargo cometido pelo devedor a um terceiro, a fim de que ele possa pagar ao credor aquilo que lhe é devido. O encargo é esse que resulta a liberação do devedor em face do credor. Né? Então vai agora um exemplo aí. Exemplo expressivo é o exemplo que nos aponta o Washington. O A deve a B 100 mil reais. Ele propõe que C fique como seu devedor. Extingue-se assim a dívida de A, pois aceita a proposta. Extingue-se assim a dívida de A, pois aceita a proposta perfazer-se-á a delegação. Ele delegou. Né? A delegação novatória ou perfeita não dispensa, como se vê, uma obrigação pré-existente. Não basta, pondera Orlando Gomes, que o credor delegatário, que é o credor antigo, né, aceite a indicação pelo delegante do novo devedor. Será necessário que tenha o ânimo de novar para que se tenha a extinção da dívida. Do contrário, haverá delegação imperfeita. A delegação perfeita exige três elementos subjetivos, que é três pessoas, né? O devedor, denominado delegante, o novo devedor, que tomará o lugar do devedor originário, ou seja, primitivo, daquela antiga relação, designando-se aqui de delegado, e o credor, que será chamado delegatário. Agora dá para entender bem, né? Bem fácil aí. Há necessidade do concurso dessas três pessoas
principalmente do delegante, que é aquele originário devedor, que deverá indicar o terceiro que vai efetuar o pagamento por ele, enquanto o delegatário, que é o credor, deverá assentir, quer dizer, consentir, em que o novo devedor assuma o débito e declarar o devedor originário desobrigado da relação. Pois, se tal não fizer, estaremos ante uma delegação imperfeita. Né? Imperfeita aí. E aí, ele dá o quadro, né? Que vocês têm aí, tudo bem. E o último parágrafo lá embaixo, lá, pela expromissão, quer dizer, EX e 2S, né? Um terceiro assume a dívida do devedor originário, substituindo sem assentimento deste. Né? Então, repito, pela expromissão, um terceiro assume a dívida do devedor originário, substituindo sem assentimento desse. É quando um terceiro assume a dívida do devedor originário, mas ele não teve consentimento do devedor originário, desde que o credor concorde com tal mudança. Na expromissão, né, temos apenas duas partes: o credor, que é o delegatário, né, e o novo devedor, por ser dispensável o consentimento do devedor primitivo. Essa espécie de inovação é permitida pelo nosso Código no artigo 362, que reza: a novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente do consentimento deste. Né? Então paramos aí a nossa aula, terminamos aí, agradecemos a Deus por estarmos todos aqui, saudades aí de vocês, né? E agora nos veremos através da prova, né? Que ocorrerá logo aí, né? E pedimos a Deus que tudo corra bem, e agradeço sempre a atenção de vocês, pedindo desculpas por nossas falhas, né? Por esse novo tipo de trabalho, de aula, né? Que eu não sei qual é a impressão que vocês estão tendo, gostaria depois, no momento oportuno, de ouvir, né? Que a gente também nunca fez aula assim, e é uma aula diferente, né? E eu mesmo tenho as minhas próprias impressões desse tipo de aula. Até acho interessante isso aqui, né? Depende, a gente tem que fazer muita preparação para depois ler. Eu acho que tem uma outra forma de a não ser ler, porque aí você estando lendo, o aluno você vai acompanhando também, né? E vai vendo o texto aí, né? Porque a palavra é uma terminologia que tem que ser bem explicada. Grande abraço, que Deus nos abençoe.